Olá, meus queridos alunos, meus queridos estudantes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Yanara Camus e estarei aqui com vocês, os auxiliando nessa jornada de descobrimento. Hoje, aula 9, objeto de conhecimento, compreensão de si mesmo, detalhamento, habilidade a ser desenvolvida e ou aperfeiçoada, valores, potencialidades e fragilidades a serem identificadas. Preparados para muito conhecimento? Então vamos lá! Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Hoje abordando a compreensão de si mesmo. Que tema desafiador, né? Compreender a mim mesmo é sempre muito desafiador quando os assuntos nos tocam. Então, pensar sobre nós mesmos, refletir sobre nós mesmos é um tema que a gente tem muito para desbravar. Então, a compreensão de si mesmo, ela é um processo fundamental para o desenvolvimento pessoal e emocional. Então, eu preciso me compreender para que esse desenvolvimento pessoal, emocional e em vários campos da nossa vida, ele seja um processo prazeroso, né, satisfatório, que eu consiga aí alcançar várias etapas da minha vida através do meu desenvolvimento pessoal e emocional. Ele trata-se de um conceito que envolve a capacidade de refletir e compreender as próprias emoções, pensamentos, comportamentos e motivações. Então, quando eu estou falando dessa compreensão de si mesmo, né, eu estou falando dessa minha capacidade de refletir e compreender várias coisas do eu, né? Então, vamos seguindo aqui. A compreensão de si mesmo, ela é um processo contínuo. Então, aí a gente já entende, já verifica que se ela é um processo contínuo, isso quer dizer que ela não tem um início e um fim, né, já definido. É um processo contínuo. Então, eu vou aí me desenvolver à medida com que eu vou criando habilidades, aperfeiçoando habilidades. Então, ele é um processo contínuo de autoconhecimento, né? O autoconhecimento é aquele conceito, né, que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Então, é um processo contínuo que permite identificar e compreender as características individuais, as crenças, os valores e as experiências que moldam a personalidade de cada indivíduo, né? Então, tudo aquilo que envolve os nossos gostos, tudo aquilo que é particular da nossa personalidade, ele vai entrar aí nesse processo de autoconhecimento. Então, a compreensão de si mesmo, ela é essencial para o quê? Para o crescimento pessoal, como já pontuamos. Ele vai ser importante para a tomada de decisões conscientes e a construção de relacionamentos saudáveis. Então, quando eu desenvolvo o meu autoconhecimento, eu tenho uma boa tomada de decisões, né? E eu tenho aí esses relacionamentos saudáveis, isso tudo de acordo com o meu processo de desenvolvimento. Então, aqui, seguindo, né, falando sobre a compreensão de si mesmo, nós estamos sempre buscando alguma coisa. Então, quando eu busco essa compreensão sobre mim, né, eu tenho vários pontos que eu posso abordar. Várias etapas em que eu, trabalhando em cima delas, em que eu possa desenvolvendo cada uma, posso chegar ali perto, né, ou a uma totalidade de um esclarecimento de quem eu sou. O primeiro seria o autoconhecimento,
Então, já abordamos o autoconhecimento de diferentes maneiras. O autoconhecimento, como já foi dito agora há pouquinho, né, é aquele ponto que nós nos desenvolvemos olhando para nós mesmos, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento da inteligência emocional. Inteligência emocional é aquele estudo, aquela ciência, né, muito abrangente dentro da nossa psique. Então, quando nós falamos de autoconsciência, eu estou falando de conhecer as emoções, né? São os tópicos aí da inteligência emocional. A autorregulação, eu vou controlar as minhas emoções. A automotivação, como o nome é bem autoexplicativo, né? É aquele ponto em que eu mesma me motivo. Então, eu preciso dos meus objetivos, alcançar as minhas metas, e eu sou o meu próprio ponto de automotivação. Empatia, né? Você poder olhar o outro, ter uma outra visão sobre o outro, sobre o seu colega. E as nossas habilidades sociais, que vão dizer respeito ao saber se relacionar. Então, quando nós estamos buscando, tendo essa compreensão de si mesmo, nós temos essas várias etapas que nós podemos desenvolver, né? Começando pelo autoconhecimento, indo até as habilidades sociais. E por falar em habilidades, o termo habilidade, como nós podemos ver, ele indica a qualidade de uma pessoa hábil, né? Então, habilidade, né, quer dizer que aquela pessoa, uma pessoa hábil, que revela a capacidade para fazer alguma coisa. Então, o conceito de habilidade, ele está intimamente relacionado com a aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Então, se eu falo de habilidade, né, eu estou falando de aptidão. Então, eu tenho aptidão para cumprir, para executar alguma tarefa com um nível de destreza, ou seja, eu sei, eu tenho habilidade para fazer tal coisa. Essa palavra, muitas vezes, ela também é usada no plural, ou seja, as habilidades. Então, as habilidades, elas vão servir para descrever um conjunto de características que ajudam o indivíduo a alcançar algum objetivo. Então, quando nós utilizamos no singular, nós estamos falando da destreza, da aptidão de realizar alguma coisa, né, de forma capacitada. Quando eu uso no plural, eu estou falando de um conjunto de habilidades, né? E esse conjunto de habilidades, elas têm vários nomes. E eu começo apresentando a vocês as habilidades de aprendizado. Então, as habilidades de aprendizado, elas ensinam a vocês, estudantes, processos mentais. O primeiro é o pensamento crítico. Então, temos o pensamento crítico. No que eu vou abordar no pensamento crítico, né? Eu vou encontrar soluções para problemas. Então, desenvolver o pensamento crítico é eu saber me posicionar, é eu saber encontrar solução a partir de um ponto de vista crítico, né? Não é um ponto de vista do disse-me disse. Eu tenho aquele tópico, eu estudei, eu sei do que eu estou falando, e aí eu encontro uma solução crítica. E temos a criatividade, né? Que é pensar fora da caixa, pensar fora da caixinha, né? Deixar de seguir padrões já pré-estabelecidos e inovar, ser criativo. Temos a colaboração, que é trabalhar com outras pessoas, né? É muito importante trabalhar com outras pessoas, certo? Saber trabalhar em equipe. E a comunicação está linkada aí à colaboração, que é falar com os outros. Eu necessito saber, né, nas habilidades de aprendizado, eu preciso saber colaborar, eu preciso saber me comunicar, preciso saber trabalhar com as pessoas e eu preciso saber falar com as pessoas. E aí, saindo dessas habilidades, nós vamos até as habilidades
literárias, né? Então, as habilidades literárias, elas são mais centradas em como vocês, estudantes, podem discernir fatos, publicações e a tecnologia por trás deles. Então, nós temos hoje a nossa era digital, muita informação, e as habilidades literárias, elas buscam trabalhar esse discernimento. Hoje em dia nós temos uma vastidão de notícias fakes, né? Então vocês precisam saber discernir o que é um fato, o que é um fake, uma publicação e tudo aquilo que transforma aquela notícia, aquela informação em algo digital levado até vocês. Então nós vamos ter aqui o conhecimento da informação, tá? Vocês precisam compreender fatos, números, estatísticas e dados. Então, compreender, saber ver e compreender aquilo. Não refutar de forma imediata, eu preciso ter o meu pensamento crítico, né? A literacia mediática. Aqui vocês precisam compreender os métodos e meios pelos quais as informações são publicadas. Então, nós temos muitas informações que são publicadas de diferentes maneiras. E a literacia mediática, ela busca essa compreensão. Nós temos o conhecimento em tecnologia, tá? Conhecimento em tecnologia, nós temos aí a atitude de compreender as máquinas que tornam a era da informação possível. Olha que habilidade interessante, né? Compreender quais são as máquinas que tornam toda essa era da informação possível. São muitas, né? Essa é uma habilidade literária para se desenvolver. E aí, falando de tantas habilidades, mas professora, eu acho que eu não nasci com essa habilidade. Não tem problema. Por quê? Porque habilidades nós podemos desenvolver e nós podemos aperfeiçoar. Então, desenvolvendo e aperfeiçoando habilidades. Então, toda vez que falamos de uma habilidade, às vezes nascemos com habilidades que são inerentes a nós mesmos. Eu tenho uma habilidade para plantar, para caçar, para escrever. Isso são habilidades das quais eu nasci. Então, eu posso desenvolver, né, aperfeiçoar essas habilidades. Outras, eu posso simplesmente desenvolver. Eu não nasci com tal habilidade, mas eu posso desenvolvê-la. A pessoa que ela é paciente, ela é pontual, isso são habilidades que a gente pode desenvolver ao longo da vida, não é verdade? Então, falando desse desenvolvimento e desse aperfeiçoamento de habilidades, eu trago para vocês aqui 10 habilidades do futuro, né? Segundo a ONU, segundo a Organização das Nações Unidas. Então, nós temos habilidades que serão muito requisitadas no futuro. E se estamos falando de projeto de vida, estamos falando do projeto futuro de vocês, né? Do futuro de todos os alunos que estão nos assistindo. Então, segundo a ONU, as 10 habilidades do futuro são: primeira, flexibilidade cognitiva. Uau, o nome é bonito, né? Então, relaciona-se à capacidade de propor soluções diferentes para problemas do cotidiano. Ter o pensamento ampliado. Olha aqui, a criatividade somada ao pensar fora da caixinha, né? Então, eu preciso ter uma outra visão para aquele problema, para eu encontrar uma solução diferente. Temos a negociação. É uma habilidade interpessoal, ou seja, de pessoa para pessoa, né? Eu com outra pessoa. E ela é bastante valorizada no mercado de trabalho. Mercado esse que daqui a um tempo vocês estarão inseridos. Habilidade usada para se relacionar com outras pessoas. E quando eu falo de habilidades interpessoais, a negociação, por exemplo, eu estou falando do meu relacionamento com outras pessoas, né? Seguindo, eu tenho a orientação de serviço. Uma habilidade do futuro a ser ou aperfeiçoada, né, ou desenvolvida. Ela é uma das habilidades mais importantes, pois ela busca saber ajudar os outros. Então, na orientação de serviço, você precisa ajudar os outros, saber orientar. E aí, isso dá o gancho para a nossa quarta
habilidade do futuro, que é o julgamento e a tomada de decisão. Então, com o enorme número de dados que são gerados diariamente, é muito importante que os profissionais do futuro, ou seja, vocês no futuro, saibam fazer a interpretação dessas informações, que vocês saibam gerar insights, ou seja, né, ter um feedback, uma ideia, resolver aquele problema naquele momento e tomar as melhores decisões de forma estratégica. Então, os profissionais do futuro, eles precisam ter essa agilidade para a tomada de decisões, para a resolução de problemas, seguindo essa forma estratégica. E aí vamos até a nossa querida inteligência emocional, presente em todos os campos, né? Quando vamos falar de emoções, do eu. Então, ela é uma habilidade que envolve administrar os próprios sentimentos e reconhecer as emoções, as nossas e também de outras pessoas. Ter empatia, e ela é uma habilidade social muito importante. Então, a inteligência emocional, segundo a ONU, é uma das habilidades do futuro. Então, precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Na nossa sexta habilidade, nós temos a coordenação com os outros. Essa coordenação com os outros, ela envolve saber trabalhar com pessoas de perfis distintos, com personalidades diferentes, saber se comunicar e tratar essas diferenças da melhor forma possível. Então, aqui nós voltamos ao tópico de trabalhar com o outro, saber trabalhar em equipe. Saber trabalhar em equipe é muito importante atualmente e, segundo a ONU, no futuro é muito mais. Então, saber trabalhar com o outro, saber trabalhar com esses perfis diferentes. As pessoas, elas são únicas, elas são diferentes, elas possuem personalidades, posturas diferentes, e saber lidar com tudo isso é uma ótima habilidade para o futuro. Depois temos a gestão de pessoas, linkada aí a trabalhar em equipe. Então, para que as pessoas possam alcançar o seu máximo desempenho produtivo, então é imprescindível motivá-las, né? Precisamos identificar e valorizar talentos, incentivar a autonomia e ajudá-las na realização profissional. Que legal, né? Saber gerir pessoas é uma habilidade do futuro, mas é uma habilidade atual que nós já estamos desenvolvendo para que ela seja aperfeiçoada aí no futuro, né? Precisamos ser humanos ao tratar com o outro, ao gerenciar outras pessoas, identificando talentos, valorizando esses talentos. Em oitavo, nós temos a criatividade. Ela não podia ficar de fora. O pensamento criativo, ele pode construir ideias inovadoras e trazer alternativas inteligentes para a resolução de problemas. Pessoas criativas estão aqui amparadas pela ONU. Então, a criatividade, o pensamento criativo, transformar qualquer meio de forma criativa é uma habilidade a ser desenvolvida. Nós temos o pensamento crítico. Essa habilidade já vai envolver o raciocínio e a lógica. O profissional do futuro, ele deverá questionar, identificar vantagens e desvantagens, considerar soluções diferentes e ter a mente aberta para mudanças. Então, nós voltamos ao pensamento crítico, a criticidade é o saber questionar, é o saber identificar muitos pontos que eu estou vivenciando ali e ter a mente aberta para mudanças. Então, os profissionais do futuro, eles vão precisar ter essas habilidades desenvolvidas, ter a mente mais aberta, nada fechado. Lembra do pensamento fora da caixinha? É isso aqui que a ONU está querendo. E a nossa 10ª habilidade é a resolução de problemas complexos. Então, a resolução de problemas está totalmente ligada ao pensamento crítico, que está totalmente ligado também à criatividade. Então, nós vemos aqui habilidades dadas pela ONU que precisamos, que seria interessante, né, desenvolvermos, que são todas linkadas com o objetivo de desenvolver os estudantes,
para eles chegarem a ser profissionais humanos, empáticos, com pensamentos críticos, sem aquele Maria vai com as outras, sabem, conhecem? Então, ter a sua própria opinião. E isso vai ser moldado, isso tudo nos molda nos nossos valores. Então, os jovens, desenvolvendo essas habilidades, eles precisam desenvolver os seus valores. E o que seriam esses valores? Então, os valores na juventude e o caráter social. Então, o caráter, ele é a fundação sólida sobre a qual os valores são erguidos, moldando a essência de quem somos e o caminho que escolhemos seguir. O caráter se refere às atitudes e aos traços de personalidade que uma pessoa adota. Entretanto, isso não é determinado pela herança genética, como a cor do cabelo, por exemplo, sendo moldado pelas interações da pessoa com o ambiente em que vive. Então, quando falamos de valores, nós estamos falando de habilidades que nós podemos desenvolver, traços, da nossa personalidade que nós podemos adotar e desenvolver. O texto nos indica que os valores, eles não são pré-definidos geneticamente. É uma escolha nossa. Ele vai ser moldado pelas nossas interações, pelos ambientes em que vivemos. Então, dentro dos valores, a formação de valores sociais, seguindo aqui na nossa aula, a formação de valores sociais em uma pessoa, ela começa desde a sua infância e se estende até a juventude. Além disso, esses valores, eles ajudam a desenvolver o sentido de responsabilidade e consciência. Então, sabemos que os valores, eles não são pré-estabelecidos geneticamente, são formações do caráter que nós desenvolvemos desde a infância até a juventude. Então, quando chegamos à idade adulta, teoricamente já temos os nossos valores pré-estabelecidos durante o decorrer da nossa vida. Então, os valores, eles são princípios que norteiam o comportamento humano e a tomada de decisões. Então, dependendo dos meus valores, dependendo daquilo que eu acredito, dependendo daquilo que norteia o meu comportamento humano, eu vou tomar decisões boas ou não tão boas, Os meus valores irão me guiar. Então, alguns dos valores sociais que os jovens, podem desenvolver na juventude, lembrando que os valores, eles são desenvolvidos. Nós podemos desenvolver durante a nossa juventude. Alguns deles são o respeito. O respeito, ele é a compreensão das diferenças culturais, étnicas, religiosas, de gênero e de opiniões. O respeito, ele, além de um valor, ele é básico da sociedade, do ser humano. Precisamos saber respeitar o outro, saber respeitar as diferenças. E isso é um valor a ser construído durante a juventude. A tolerância é a capacidade de tolerar opiniões divergentes e lidar com a diversidade. Nem todo mundo vai pensar como nós. Uma tolerância nos ajuda a tolerar essas opiniões que são divergentes. Todos pensamos de formas diferentes e está tudo bem. Temos a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e perspectivas. Sabiam que a empatia é um valor do ser humano? Nós podemos desenvolver a empatia, saber nos colocar no lugar do outro. Temos a solidariedade. Ela é a disposição de ajudar os outros em momentos de necessidade e contribuir para o bem-estar da comunidade em geral. Ser solidário é um traço do nosso comportamento, da nossa personalidade, é uma virtude, é um valor do ser humano. Ajudar o outro quando ele necessita. Temos a responsabilidade como valor a ser desenvolvido. Assumir as consequências de suas ações. A autorresponsabilidade. Temos a justiça, é lutar contra a discriminação, a desigualdade e a injustiça social. Então, a justiça
Ele é um ímpeto, um sentimento, um valor a ser construído dentro de nós durante a nossa infância e juventude. Nós temos o senso de justiça, dependendo aí do meio com que você convive. A cidadania ativa. O que seria a cidadania ativa? É participar ativamente na nossa comunidade, é votar, é envolver-se em questões sociais, questões políticas e defender os direitos humanos. A política é inerente ao ser humano. Então, participar ativamente dentro da nossa comunidade nos torna seres políticos. Precisamos saber nos posicionar de forma saudável, exercer uma cidadania ativa. Temos a honestidade, que é ser transparente em nossas ações e relacionamentos. É importante, é essencial que sejamos transparentes em todo e qualquer relacionamento, seja ele afetivo, de amizade, familiar. A honestidade é um valor, é uma virtude que nós podemos desenvolver. A sustentabilidade, olha que diferente. Desenvolver um senso de responsabilidade em relação ao nosso meio ambiente, promovendo práticas ecológicas. E por que não? A sustentabilidade é um valor que podemos desenvolver. Ter o cuidado com o nosso ambiente, ter um cuidado com o lugar onde vivemos. Fazendo um pouquinho se soma para fazer um grande. Mas eu sozinho não consigo mudar a poluição, o que esteja acontecendo, mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso ter o meu senso de responsabilidade e de sustentabilidade. Temos a educação. Poxa, a educação. Valorizar o ensino como um meio de crescimento pessoal e contribuição para a sociedade. O que seria da sociedade sem a educação? Então, nós precisamos desenvolver esse senso de valorização da educação. Mesmo com qualquer defeito que você acha que possa existir, a educação ela é primordial para o nosso convívio social. Afinal, é uma das nossas primeiras comunidades. E aí nós vamos até, depois de todos esses valores, a construção de ideais e propósitos. Então, quando eu desenvolvo os meus valores, eu desenvolvo e aperfeiçoo as minhas habilidades, quando vocês, jovens, desenvolvem tudo isso, vocês constroem os seus ideais e propósitos de vida. Afinal, com metas bem definidas e aspirações pessoais, os jovens tendem a ser mais motivados e comprometidos com a construção de um mundo melhor. E quando falamos de jovem, falamos de potencialidades. O jovem ele tem potencial para coisas muito grandes. Nós temos algumas potencialidades que vocês podem identificar em vocês mesmos. Vejamos aqui. A primeira delas é o protagonismo estudantil. Então, dentro do ambiente escolar de vocês, vocês podem ser protagonistas, se colocarem como protagonistas do próprio processo de ensino-aprendizagem. O proativismo, que é ser proativo. Eu preciso tomar atitude, eu não posso ficar esperando, tudo cair do céu, eu preciso ser proativo. Então essa é uma potencialidade de vocês, a capacidade de questionar, impulsionar a criatividade. Vocês têm potencialidades para ser criativos, o poder de fala. Vocês podem falar, vocês são livres, vocês têm voz. E a era tecnológica é um super potencial da geração atual, essa é a era tecnológica. Vocês estão inseridos, vocês têm voz, vocês são protagonistas desse meio digital. Mas dentro de todas essas potencialidades, nós também identificamos fragilidades. E identificando essas fragilidades, como nós podemos ver aqui, vocês podem trabalhar, buscar e melhorar. A primeira dela é a crise de identidade na adolescência. Todo adolescente tem uma crise de identidade. Ser influenciável, essa é uma fragilidade dessa fase da vida. A negação do medo. Não, eu não tenho medo. O jovem tem medos, mas ele se nega a assumir. A dificuldade em pedir ajuda é importante e não precisa ter medo. O receio de se expressar, o medo da comunicação, lembrando que essa comunicação
é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E a apatia e omissão. Eu sou apático. Não, você precisa ser proativo. Eu sou omisso, você precisa ser protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, quando vamos falar de todos os valores do caráter do jovem, nós podemos citar, né, aqui as fragilidades, as potencialidades e as habilidades que vocês nascem e podem aperfeiçoar e as habilidades que vocês podem construir. Então, meus amores, meus queridos alunos, finalizamos nesse momento nossa aula de projeto de vida e até o próximo momento.